Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como começar a programar com a linguagem C no Windows 10 Home. Eu já estou aqui com o Windows 10 Home aberto. Para que nós possamos fazer mais ou menos parecido igual, você vai me acompanhar utilizando o Visual Studio Code. Pode utilizar qualquer editor de texto, fique à vontade. Porém, eu lhe aconselho a utilizar o Visual Studio Code para que você tenha mais facilidade de acompanhar as videoaulas. Então, aqui, primeiramente eu vou deixar na descrição um vídeo onde eu lhe ensino como instalar o Visual Studio Code aqui no Windows 10. Se você já estiver com ele instalado, é só você dar 2 cliques nele e abri-lo. Quando ele estiver aberto, ele vai abrir essa janelinha, pode fechar, puxe ele um pouco para o lado e aqui do lado do Visual Studio Code você vai clicar com o botão direito e vai criar uma nova pasta. Então vai em Novo, Pasta. E aí pode colocar o nome que você quiser. Vou colocar o nome de Curso. E agora eu vou pegar essa pasta que está com o nome Curso, vou clicar e segurar com o mouse e arrastá-la para dentro do Visual Studio Code. Agora a pasta já está aqui dentro, então eu vou dar 2 cliques aqui para aumentar a janela e eu tenho aqui a pasta Curso. Dentro dela não tem nada. Então, primeiramente, o que eu vou colocar aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou criar uma nova pasta, New Folder. E dentro dessa nova pasta eu vou colocar o número 1, traço, intro. E agora eu tenho uma outra pasta dentro da pasta curso. E aqui nessa intro eu vou clicar em cima dela e vou criar um novo arquivo. Então eu vou clicar aqui em New File. E vou colocar o nome de intro.c. Vou dar um Enter. Aí agora eu tenho um arquivo dentro dessa pasta. Observe que aqui tem a curso, intro e o arquivo intro. Então é justamente esse aqui. Posso fechar essa janelinha. Não vou instalar nenhum auxiliar para que facilite para você aprender melhor. O Visual Studio Code já tem tudo necessário por padrão para que você consiga aprender. Então aqui a minha intenção é passar vários vídeos com aulas referente à linguagem C e a inicial é isso aqui. Então eu já criei o arquivo com .c, então eu já estou com o programa pronto para ser compilado. E aqui o que eu vou fazer é clicar no terminal, clicar em novo terminal. Daí vai abrir essa pequena janela aqui embaixo. Então você pode diminuir aqui ou aumentar, fique à vontade. Você pode fazer isso aqui. E também pode digitar aqui dentro. E aí você digita o comando que você desejar. Isso aqui é um terminal. Se você observar aqui é o PowerShell. Então aqui eu posso digitar, por exemplo, ls. Quando eu digitar ls, ele vai trazer aqui informação de que tem essa pasta, que é justamente esta aqui. Para eu acessar essa pasta, eu vou digitar cd, o número 1, um traço, vou apertar tab para ele completar para mim. Completando, eu aperto enter. Então agora eu vou digitar ls e aí eu vejo que eu estou dentro da pasta e com um arquivo aqui, que é justamente esse arquivo aqui, intro-c. Então com esse arquivo aqui nesse ponto, eu posso digitar agora um comando para fazer a compilação desse arquivo. Então esse comando para compilar, eu posso usar um compilador. Então tem vários compiladores que você pode utilizar. Eu vou utilizar o compilador aqui GCC. Esse compilador, eu fiz uma videoaula, que eu vou deixar aí na descrição também, ensinando como instalar este compilador aqui no Windows 10 Home. Então você vai lá, veja as instruções, instale o GCC e aí você vai fazer o seguinte, vou só aumentar aqui a janela aqui, então aqui você vai, vou só digitar clear para limpar
E agora eu vou digitar GCC e -V. Então vou dar um Enter, ele vai aparecer aqui a informação desta forma. Se der erro para você é porque não está instalado. Então ele tem que falar aqui, ó, para mim no caso a versão que eu instalei é esta aqui. Você pode estar com outra versão aí, não tem problema. Mas a princípio ele tem que aparecer aqui para você a versão. Provavelmente a sua versão vai ser maior do que a minha, porque você deve estar fazendo esse vídeo um pouco mais para frente da época que eu lancei. Então aqui feito isso, eu posso digitar um clear aqui, porque já está, já sei que tem o GCC instalado. Então eu vou dar um ls, eu tenho o arquivo intro.c, eu vou digitar gcc espaço intro.c e vou dar um enter. Feito o procedimento, você vai observar aqui que ele gerou um erro. Ele está falando que não tem aqui um comando para ele começar a compilar. Então nós vamos retornar aqui no nosso arquivo e vamos digitar este comando para que a linguagem C aceite o comando. Ela vai começar com um comando que nós colocamos aqui, que é o main. Esse é o comando inicial para chamar a linguagem C aqui através do GCC, que é o compilador. Vou dar um clear e agora eu aperto a teclinha de voltar aqui e dou um enter. A teclinha para cima no seu teclado. E aí eu dou um enter novamente. Ele vai fazer o mesmo procedimento. Ele ainda não chamou aqui o nosso comando. Por quê? Porque eu não salvei. Então lembrando, toda vez que compilar, que refatorar aqui o comando, lembre de salvar. Eu vou aqui no Visual Studio Code, eu aperto Ctrl S e ele salva. Sumiu a bolinha, está salvo. Fazer o procedimento novamente e agora sim, ele já mudou o erro. Agora ele está falando que eu preciso de um tipo para retorno. Então, e também está falando que eu preciso aqui das chaves. Então, toda vez que eu criar uma função, eu vou usar a chave. Dessa forma, eu estou criando a função. Quando eu faço ela sem a função, eu estou executando a função. Então, dessa forma que eu estou fazendo o seguinte, eu estou criando a função. E toda função, quando eu crio, eu posso ou não utilizar um retorno. Mas eu utilizo aqui definidamente falando se ela é um retorno. Eu posso retornar void, que seria um retorno que não existe, ou seja, um retorno vazio. Então não preciso estipular aqui embaixo que ela utiliza um retorno. Se eu colocar aqui um retorno do tipo float, aí eu já preciso retornar aqui embaixo um tipo float, ou seja, qualquer coisa do tipo float. Por exemplo, aqui na linguagem C, tipo float seria isso aqui. Então tem que também finalizar com ponto e vírgula o comando. Mas aqui ele pede especificamente aqui, ó, um retorno do tipo inteiro. Então eu venho aqui e retorno um inteiro, que é dessa forma. E aqui eu retorno do tipo inteiro. Como eu não tenho valor nenhum para retornar, eu vou retornar apenas o valor 0, que é um valor que não tem valor aqui na linguagem C. Ele é considerado nulo em algum momento, porém aqui como inteiro ele é considerado realmente o 0, que não tem valor. Então eu vou dar um Ctrl S e aí o Ctrl S vai salvar e agora eu posso voltar. Primeiramente eu vou digitar clear para limpar e agora eu digito aqui o GCC intro.c e dou um enter. Agora sim, ele não gerou nenhum erro, então significa que ele compilou o procedimento. E observando aqui do lado, eu vou ter aqui na pasta intro, dentro dela, um arquivo a.exe. Esse arquivo, ele é um executável resultado da compilação aqui deste comando. Então, se eu vier aqui e executar esse arquivo a.exe, dessa forma que eu executo ele aqui no terminal. Aí eu vou dar um enter e
ele não vai aparecer nada porque o comando é apenas um comando da linguagem C. Ele não está instruindo a fazer nada. Então o que eu vou fazer aqui é uma instrução para ele fazer alguma coisa, que no caso eu quero que ele mostre, quando eu der este comando aqui, ele mostre para mim uma frase. Pode ser, por exemplo, Olá mundo. Então eu venho aqui e digito um comando chamado printf. Esse comando é da linguagem C. Então eu vou escrever uma string, eu tenho que colocar aspas duplas. E aí aqui dentro eu escrevo Olá mundo. Dessa forma assim. Quando eu faço esse comando printf, eu finalizo com um ponto e vírgula. Então aqui este vai compilar daqui de cima, é necessária essa parte, é necessário o retorno. Porém, quando ele chegar aqui nesse momento, ele vai executar esse comando. Esse comando significa que ele vai imprimir na tela, de modo formatado, né, uma string escrita Olá mundo. E quando ele escrever essa string, eu vou soltar, eu vou passar para a linha de baixo, senão ele continua com o texto na linha da frente. Então vou deixar dessa forma só para você verificar o que eu estou falando. Vou apertar Ctrl S e agora eu venho aqui e primeiro eu tenho que compilar, porque eu alterei o arquivo .c, então vou compilar e observe, ele deu um erro. Por quê? Porque eu estou usando este comando aqui. E este comando, para ele ser usado, ele tem que ser especificado diretamente de uma biblioteca. E aqui ele já fala para mim a biblioteca que eu tenho que utilizar, que é essa aqui, ó. Então eu posso vir aqui, apertar, copiar aqui, ou então eu já venho diretamente aqui em cima, antes da linguagem C, antes de começar o main, eu chamo aquela biblioteca. E a forma de chamar é assim, com esse joguinho da velha, o include, e dentro desse maior que e menor que, eu escrevo std, que é standard IO, ou seja, input output.h. Dessa forma eu vou dar um Ctrl S aqui. Então eu estou especificando que esse comando aqui ele vai chamar através desta biblioteca da linguagem C. Então vem aqui, eu tenho que salvar lá, né? Já está salvo. Aqui no Visual Studio Code a bolinha indica que não está salvo, então como não tem a bolinha é porque já está salvo. Eu venho aqui agora e faço novamente o comando de compilação. Feito este procedimento, agora sim ele não gerou erro e aqui está o arquivo, ele continua com o mesmo nome. Então eu vou apertar o A, dou um Tab, ele completa para mim, eu vou dar um Enter. E ele apareceu Olá mundo, só que ele apareceu aqui como ele não entende aqui a acentuação no terminal, então vou tirar a acentuação por enquanto, colocar assim um Ctrl S, vir aqui de novo e primeiro eu tenho que compilar e agora sim eu aperto e ele aparece o Olá mundo aqui, desta forma. Bom, então aqui, se você tiver percebido, eu já fiz aqui a introdução referente à linguagem C. Então, para você fazer uma codificação de linguagem C, é basicamente assim. Você tem a biblioteca que você importa, tem o comando inicial e tem os comandos aqui dentro. E assim você vai fazendo os comandos. Então, aqui essa é a aula de introdução. E agora, na sequência, eu vou vir com outros vídeos mostrando o que mais você pode fazer aqui na linguagem C. Dessa forma, é bem simples, passo a passo você vai entendendo como é o funcionamento. Você percebe que quando nós fazemos aqui a compilação, ele começa a ler de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então ele começa a ler aqui, aí ele interpreta essa informação, depois ele vem para essa linha em branco, na qual ele ignora, ele não faz nada com ela, ela é eliminada, e depois aqui ele interpreta aqui o comando de retorno e uma função. Aí ele olha todo o corpo da função e faz o procedimento e o retorno quando o comando estiver pronto. Então é basicamente isso aí que você vai fazer na linguagem C. E agora, conforme as outras aulas forem
Conforme eu for fazendo as outras aulas, eu vou lhe mostrando como você vai fazendo algumas outras coisas aqui na linguagem C. Bom, aqui a princípio então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.